Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar iniciando já o nosso módulo 4, nosso capítulo 4. Então na aula de hoje nós vamos estar aí já entrando nesse processo já de estudar o módulo 4, tá? Então vocês já podem pegar a apostila do quarto trimestre que nós vamos trabalhar em cima dela. Eu vou estar gravando essa aula aqui e talvez mais algumas outras aulas para a gente poder estar trabalhando em horários depois da aula, para vocês assistirem em casa, para que a gente possa conseguir terminar a apostila, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Então a gente segue aí junto e aí a gente trabalha esse processo aí, tá bom? Vamos lá, nós temos o conceito de sucessão, tá? Sucessão ecológica, no caso aqui, vai ser um conceito onde a gente vai desenvolver uma comunidade, que a gente vai falar aqui, ou uma biocenose, tá? Onde a origem dela vai se dar desde o crescimento dos indivíduos, quando ele chega em determinada região, para tentar chegar aí num equilíbrio dinâmico com esse ambiente. Então ele vem desde os pioneiros da sucessão primária, secundária, até chegar ao quê? Num clímax, num equilíbrio dinâmico. Então, ou seja, aquele ambiente ele vai conseguir chegar no seu equilíbrio. E esse equilíbrio é definido, através de alguns estágios. Então a gente pode falar um pouquinho aí de como esse estágio se inicia e também como ele termina, que não é uma forma rápida, não é um negócio muito rápido, ele vem aí através do tempo, através de diversos desenvolvimentos aí de algumas espécies. Por quê? Essas espécies ela tem que chegar nesse ambiente. Por exemplo, tem uma ilha que ela está passando por esse processo perto do Havaí, que é uma ilha vulcânica. Ela saiu de dentro da água, cresceu ali através da produção de larvas e ali vai entrar ali nesse processo de sucessão ecológica. Então, ou seja, eu vou ter o quê? Uma rocha nua, pode ser numa lagoa que se formou num terreno formado por um terremoto, uma erosão, um ambiente ali onde sofreu uma modificação, e aquilo ali vai desenvolver esse estágio aí no caso desse processo de sucessão ecológica. Então, ou seja, o primeiro passo aqui vai ser a migração dessa espécie para essa região, para que possa haver o início ali. Primeiramente, aqui a gente pode falar de um conceito biótico também. Por exemplo, uma rocha, só dela se aquecer e resfriar à noite, ela se aquece com o sol, vem a chuva, esfria ela rápido, ela vai trincando, ela vai se rachando ali, os intemperismos, ali os conceitos abióticos também já ajudam a dissolver aquela rocha matriz, aquela rocha nua, que também ajuda já a quebrar ela. Depois vem aí esporos, sementes, no caso aí que vem ou pela água ou pelo ar, alguns esporos que vêm aí trazidos aí por todas as características, elas vão ser as pioneiras, as primeiras a ser inseridas naquele ambiente, E aquele processo dela ali, as suas raízes, elementos químicos, a sua acidificação, o processo dos líquens ali, os musgos, plantas de dunas, e todo esse material vai ajudar no processo de quebrar essa rocha, desenvolver ela, fazer com que ela vire aí, no caso, a terra, e essa terra desenvolva um organismo. Então, ou seja, esses organismos pioneiros, eles vão dar origem ao primeiro processo de sucessão ecológica. A gente pode falar ali, por exemplo, na ilha de Galápagos, ali onde quando Charles Darwin chegou lá para analisar aqueles organismos, ele pode observar isso ali com grande clareza, que fica quase 800 quilômetros ali do continente, Então, ou seja, nesse processo, eu vou ter aqui a cinese, que vai ser esse primeiro processo. Eu tenho a rocha nua, os líquens, musgos vão quebrando essa rocha, elas vão se desfazendo, eu vou criando aqui pequenos arbustos, pequenas ervas, que vai ali dando o procedimento ali no processo daqui da cinese. E a estruturação desse material. Eu tenho aqui uma população mais simples, ou seja, menos complexa, musgos, líquens, aqui são formação de iniciais aqui. Depois eu vou ter o que? Como se fala aqui, um melhoramento desse material, um aprimoramento dele, desenvolvimento melhor dele, que vai entrar na série, que denomina aqui uma parte temporária, no caso aqui dessa sucessão, até desenvolver aí
pinheiros abertos, matas. O clímax dela vai ser quando? Quando todo esse material, a rocha nua, ela vai se desfazendo, ela vai ficar bem mais profunda. Eu vou ter aí plantas aí no seu clímax, né, no total desenvolvimento aqui, tanto de animais, polinizadores, plantas, fungos, bactérias, todo o material decompositor aqui. Então tem os produtores, consumidores primários, secundários, todos eles aqui, os dispersores de semente, de fruto, tudo entrou o quê? Em equilíbrio, né? Em clímax total aqui. Então, nessa sucessão primária, eu vou ter o quê? Instalação dos seres vivos nesse ambiente, né? Então, ou seja, eu vou ter aqui a sedimentação, a quebra dessa rocha, ela tem que se desintegrar, porque essa rocha nua, pessoal, ela se desintegra, formando aí, né, o latossolo, formando aí os solos calcários, os printossolos que a gente chama aí nesse processo, né, desenvolvendo aí a terra. Essa terra vai ser composta por material orgânico que vai desenvolver aí, no caso, esse processo, né, de sucessão. Igual eu falei para vocês aqui na sucessão primária, a chuva e o vento já desintegram essa rocha, né? Depois o fungos, as bactérias, os líquens já vai ajudando nesse processo, vai desenvolvendo, vai ficando arenoso ou poroso o solo. Essa matéria orgânica vai servir tanto no ciclo ecológico aqui do carbono, do nitrogênio, ajuda na decomposição, ajuda na aeração desse solo, que cada vez mais vai criando estruturas responsáveis aí por desenvolver essa sucessão ecológica. Essa sucessão primária também, ela pode ser vista na lagoa. Então, ou seja, choveu, formou uma lagoa ali, ou por algum vazamento, alguma coisa aqui, ela vai passar também por essa formação transitória. Essa lagoa, ela vai começar a desenvolver vegetação no fundo, essa vegetação vai começar a formar material em volta dessa lagoa, que vai ficar um pouquinho mais alto. Esse material aqui, ele vai tomando de conta da lagoa, ele vai sedimentando, ele vai criando raízes, folhas, árvores, né? Isso aqui vai gerando sedimentos. Esses sedimentos, eles vão desenvolvendo ali, querendo tomar essa área dessa lagoa, porque tem disponibilidade de água, de micro-organismos, de matéria orgânica, até chegar a um ponto que ela, né, chega num clímax, aonde ela vai desenvolver aí todo o processo, vai assorear, né, esse material da beirada dela vai cair para dentro do rio, vai assorear ela dessa lagoa, e ela vai transformar em um pântano, depois aí numa região, e vai destruir aquele organismo ali. Então, ou seja, eu tenho o processo de sucessão. Quando eu falo em sucessão secundária, né, eu estou falando aí no processo aí num ambiente que já foi povoado. Então, ali, os seres que estavam vivos ali, esses organismos, eles já foram eliminados por alguma ação, ou glaciação, incêndio, ou alguma erosão, ou então por uma ação antrópica, né, que é uma ação humana, e aí eu vou ter o que? A reconstituição dessa área. Só que essa recolonização, ela não vai ser igual àquela inicial primária, igual a gente estava falando na sucessão primária. Ela vai ter uma outra característica. Primeiro eu vou ter um capim, depois umas plantas herbáceas, né? Em alguns casos tem que ser feito ali a reconstituição manual dessa área, para que algum dia ela chegue no clímax. Isso aqui era muito comum, pessoal, onde o fazendeiro desmatava e ele ia replantar essa área, plantava eucalipto. Eu tenho uma florestinha aqui, eu tenho eucalipto. É planta nativa? Não. Ou seja, essa sucessão aqui tem que ser feita com plantas nativas, reconstruir fauna, flora, reconstruir aí os corredores ecológicos, os animais correrem aí por esse material, né? Perto de água, tem que proteger aqui os lençóis freáticos, proteger represas, proteger também aí como se fala aqui, as matas ciliares dos rios, entendeu? Que aí vai entrar nesse processo aí de sucessão secundária. A sucessão destrutiva, está relacionado aí no caso aí, né, aonde termina esse clímax, né, no final, ou seja, pode ser alguma modificação por algum fator biótico né, relacionado àqueles indivíduos ali, que vai aí, no caso, apodrecer, morrer, desenvolver ali, né, ou seja, dissolver aquele organismo ali. Bem tranquilo esse conceito aí, né, pessoal? Pessoal,
As características de uma sucessão, né? Ela pode ser observada, no caso, aumento da biomassa e da diversidade biológica, que é a biomassa que vai fazer parte aí de todo aquele processo, né? Até chegar no clímax dele. Ou, no caso, aí, a diversidade dessas espécies, diversas espécies, plantas, pássaros, organismos decompositores, recicladores, né? O ciclo de nitrogênio, todo aquele processo, o ciclo do carbono, a fotossíntese, taxa primária. Então, tudo isso tem uma relação direta com essa sucessão, né? E onde ela vai dar direito aí à sobrevivência até chegar no seu clímax, tá bom? Então, ou seja, a atividade autotrófica, né? No caso aí, tá? E heterotrófica também. O ecótono, pessoal, é uma área de transição entre dois ecossistemas, ou seja, entre um ecossistema e o outro, eu vou ter o ecossistema 1 e o 2, e o ecótono vai ser essa área de transição. Né? Algumas áreas de transição são bem definidas, bem relacionadas. Igual essa imagem aqui, ó. Eu tenho aqui a restinga, que é o teu manguezal, e aqui eu tenho um ecótono, né? Ocasionado aí por alguma atitude, alguma atividade. Então, ou seja, ela possui as suas espécies próprias e também ela recebe espécies desses dois ecótonos. Algumas espécies elas não atravessam ecótonos específicos, ou seja, ela tem um fator também muitas vezes limitante ou um fator também aí que vai somar com a sua comunidade aí de indivíduos dessa área. Beleza, pessoal? Então vai ter os exercícios aí, vou tentar fazer com vocês na sala de aula. Bacaninha? Valeu e até mais!